A presidente também falou das acusações contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e negou qualquer acordo com ele para evitar um pedido de impeachment. Eu acho fantástico essa conversa que o governo está fazendo, acordo com quem quer que seja. Em meio ao fogo cruzado, a presidente Dilma convidou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para uma conversa. O encontro a portas fechadas no Palácio do Planalto foi o primeiro desde que o deputado rompeu com o governo em julho deste ano. Daqui, Cunha saiu dizendo que tem interesse em ajudar o Brasil. Eu acho que, concretamente, não deve se derrubar esse veto. Seria uma atitude de colocar mais gasolina na fogueira. Negou qualquer acordo com ele para evitar um pedido de impeachment. Eu acho fantástico essa conversa. Bom, pelo menos eu acho, né? Eu e um monte de gente, né? Afirmou que a presidente Dilma Rousseff mentiu quando disse que não fez barganha política com ele. Eu quero deixar bem claro aqui, a presidente ontem mentiu à nação. Ela mentiu à nação quando fez o seu pronunciamento. E ela mentiu quando disse que o seu governo e ela não autorizavam qualquer barganha. Ela simplesmente estava participando de uma negociação. O ministro Jacques Wagner esteve com o deputado, levou ao gabinete da presidente e lá a presidente queria que tivesse o comprometimento com a aprovação da CPMF. Isso é uma negociação que estava feita à minha revelia. Perguntado sobre o que ele ganharia, a resposta: os votos no Conselho de Ética. Daria os 3 votos do PT no Conselho de Ética, com comprometimento da aprovação da CPMF. O levantamento feito pelo Ministério do Planejamento estima custo de 25 bilhões e 700 milhões de reais nos próximos 4 anos. Pelos cálculos do Ministério, se o reajuste fosse concedido, custaria mais de 25 bilhões aos cofres públicos nos próximos 4 anos. Segundo o Ministério do Planejamento, o impacto total do projeto nos próximos 4 anos seria de mais de 25 bilhões de reais. O principal argumento do Ministério do Planejamento é que esse reajuste criaria despesas de 25 bilhões de reais em 4 anos. E o rombo nos cofres públicos seria de mais de 30 bilhões de reais em 4 anos. O prejuízo, o impacto seria de 36 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Gasto extra de 36 bilhões de reais em 4 anos. Informações da imprensa, desencontradas. Nós sabemos que também tem um ataque da imprensa, de fato, isso é fato. A imprensa não tem sido, inclusive, honesta nos números, nos dados. Isso nos deixa bastante indignados. A gente tem buscado responder, mas infelizmente o nosso poder de comunicação não é o mesmo. Informação contestada pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que o aumento de salários é gradual e o impacto seria diluído ao longo dos anos. Chegaria a 10 bilhões e meio de reais em 2018. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga depois do furacão? Aliás, 4 para 13 dá 9. O ministro Augusto Nardes diz que as contas do governo não estão em condições de serem aprovadas e recomenda que elas sejam rejeitadas. O jornalista no início de carreira ganha pouco mais de 5 mil reais no executivo e mais de 8 mil no judiciário. Um técnico do executivo recebe pouco mais de 4 mil reais, enquanto do judiciário ganha 8 mil reais. Não sei muito bem de onde que apareceu os 8 mil. A CPMF, dos 34 bilhões de reais que a presidente Dilma Rousseff planeja conseguir dos contribuintes em 2016, 32 bilhões de reais seriam com a volta desse imposto. Cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga. Não é possível dar reajuste de 70% para ninguém. O presidente Dilma insiste em dizer que não tem como dar aumento de 70% para os servidores do judiciário. Nós precisamos esclarecer isto, que não chega a 70%, é 50 e pouco por cento apenas, que é uma reposição apenas, o que a inflação corroeu do salário dos servidores do judiciário, mas a recomposição é em 3 anos. Justamente para diminuir esse impacto. E não chega a 70%, senhor presidente. Não vou aqui defender a derrubada do veto explicitamente, mas acho que os números eles podem ser desmistificados. Nós não estamos falando do aumento de 78% para todos os servidores. São 14 de uma carreira que está extinta.
A Advocacia Geral da União deve entregar hoje ao TCU o pedido de afastamento do ministro Augusto Nardes, relator das contas do governo Dilma. Para a oposição, tudo não passa de uma manobra para evitar a rejeição das contas. Eles estão querendo desviar o foco de atenção, não discutir o mérito do que o governo fez de errado para discutir um processo que tecnicamente está certo. O governo diz que não se trata de manobra. Isso tem nome. Isto é um golpismo escancarado. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, responsável pela proposta de aumento aprovada pelo Congresso, não vai falar sobre a aprovação do reajuste enquanto não concluir as negociações com o governo, que deve vetar o projeto. Estou firmemente empenhado em aprovar esse projeto, tá certo? Sempre com diálogo. Os fizeram tanto barulho para pressionar a presidente a não vetar o reajuste, que a Dilma teve que ir trabalhar na residência oficial, o Palácio da Alvorada. O Palácio do Planalto foi cercado por servidores do Judiciário. Do lado de fora, muito barulho. Do lado de dentro, também. No fim do dia, o Supremo Tribunal Federal informou que foi comunicado pelo Ministério do Planejamento do veto da presidente Dilma. A palavra é revolta com relação à postura intransigente da presidente Dilma em vetar a nossa reposição inflacionária. A presidenta Dilma Rousseff justificou o veto alegando que o reajuste é inconstitucional. Esse projeto que foi aprovado, ele foi enviado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Lewandowski. Inconstitucional. Inconstitucional. A expectativa é que recomecem as negociações com o Judiciário. O governo deve propor um reajuste parcelado de 21%, o mesmo que está oferecendo para os funcionários do Poder Executivo. E nos desse uns 15 dias para podermos negociar uma solução dentro desta crise que nós estamos vivendo. O governo e Supremo têm uma nova proposta de reajuste para os funcionários do Judiciário. Enquanto os servidores protestavam, representantes do Supremo e do Ministério do Planejamento fechavam o acordo para uma nova proposta. Para que nós conseguíssemos, de fato, sentar com o governo federal, com participação da representação dos servidores e estabelecer as balizas e os limites de um processo. Dialoguem. É aprovar, a meu ver, mas sempre com a interlocução dos sindicatos. Eu não faço nada sozinho, porque eu não posso resolver nada sobre esse projeto sem ouvi-los. O Amarildo, que é o meu diretor-geral, não dá um passo sem convocar os sindicatos para saber se está correto, não está correto. Boa parte dos servidores que aqui aportaram disseram que não concordavam com o projeto substitutivo apresentado, que teria sido feito um acordo de patrão para patrão e não entre servidores e patrão. Nós nos sentimos traídos com essa negociação sem a participação dos trabalhadores. Dialoguem com os parlamentares, com os partidos. Que prevê reajustes de salários entre 16,5% e 41,47%. O aumento será pago em 8 parcelas semestrais. A primeira em janeiro do ano que vem e a última em julho de 2019. Ao final desse prazo, quando todo o percentual de reajuste estiver em vigor, o impacto nas contas do governo será de quase 6 bilhões de reais ao ano. No fim, deve custar 6 bilhões de reais por ano. Bom, pelas contas do governo, o reajuste vai custar 6 bilhões de reais por ano. Este é o governo. O governo que cometeu equívocos, que adotou a contabilidade criativa. A FENAJUF, federação que representa os servidores do Judiciário Federal, disse que a nova proposta não repõe as perdas inflacionárias da categoria nos últimos 9 anos. Nós conseguimos, depois de longas e longas negociações, negociar um plano que me parece plenamente satisfatório para os servidores. Dialoguem muito e sempre. Não houve acordo nenhum com a categoria nesse novo projeto encaminhado. E pior, os grandes, os magistrados,
os ministros, aproveitando o movimento do judiciário, já propõem a essa casa um novo reajuste. O reajuste pelo teto do funcionalismo. Não é razoável, senhor presidente, que nós venhamos aprovar mais um aumento aos ministros, aos magistrados, nada contra, é importante a função que eles exercem, sem valorizar o servidor do judiciário que é concursado. Acho que nós estamos aqui na contramão de todos os noticiários e da realidade brasileira. Nós estamos aí com as empresas demitindo pessoas. Nós estamos com a criminalidade aumentando por estado de necessidade dos brasileiros. E que ele só roubava por culpa da presidente. Sou um cidadão normal, tem que prender a Dilma que é ladrona, não nós. Eu saí para mim fazer o meu papel, eu fui roubar por quê? Por que eu saí para roubar? Porque eu tava precisando de dinheiro, tava com dívida. Imagina só se todo mundo tomasse esse tipo de atitude, hein, Jean? Nós estamos com uma presidente que, fora tantos outros problemas, é um problema que é de todos, que é uma crise das finanças públicas brasileiras. Então vamos começar tirando a Dilma, né? Não há nenhum juiz brasileiro que ganhe R$33 mil por mês. Todos ganham a mais, porque todos têm 2 meses de férias e ganham adicional de férias desses 2 meses. Eles podem ainda, porque eles inventaram vender as suas férias. Eles têm ainda o recesso. Então eles têm o recesso e os 2 meses de férias que eles podem vender. Eles ganham esses 4.300 há 30 anos morando no mesmo lugar e ganham 4.300 de auxílio moradia. E a sua esposa, que é juiz ou promotora, ganha mais 4.300 para morar junto com ele. Todos eles inventam alguma indenização, seja do MRV, seja do auxílio moradia retroativo, e ganham mais 100, 200, 300, 400, 1 milhão às vezes. Eu já estou convertido. Ao ano de uma indenização que eles inventaram e que sequer imposto de renda paga. E nós vamos dar um aumento para esta categoria importantíssima, ou tem alguma categoria de servidor aqui que alguém acha que não é importante e que é menos importante? E nós vamos aqui aprovar, presidente, um aumento para quem ganha mais do que todos os outros servidores públicos brasileiros? O presidente Dilma, na semana passada, pela primeira vez na história, é um crime, a senhora sabe o que é crime. É crime. Se encontrou com outro chefe de outro poder em Portugal, Ricardo Lewandowski. Porque um saiu de Coimbra, viajou 120 quilômetros até a cidade do Porto para ter uma reunião privada com a presidente da República. Dialoguem muito e sempre. E vamos fazer o melhor possível. Um momento de crise, todos sabem, né? Com o visto orçamentário, mas o presidente está do lado do servidor. O Supremo também vai mandar para o Congresso um projeto que aumenta os salários dos ministros do tribunal em 16,38%. para R$ 39.293. A presidente da República, no dizer do jornalista Hélio Gaspari, se especializou em criar novos problemas, magnificando os velhos. Com este veto ao projeto de lei da Câmara, número 28, a presidente da República criou um novo problema. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, encaminhou diante do veto um novo projeto de lei, propondo, teoricamente, reajuste de 41% ao servidor do judiciário, e, ao mesmo tempo, pegou a carona no sentido de apresentar um projeto de lei para aumentar o teto do teto do funcionalismo público. Ou seja, ela criou um novo problema. Porque agora o teto do funcionalismo vai ser elevado a R$ 39 mil. Acho que nós perdemos alguns referenciais, mas vamos acionar o desconfiômetro. Nós temos que fazer uma profunda autocrítica. Porque estamos, obviamente, dando mau exemplo. Com liminares. O auxílio moradia é uma liminar do ministro Fux, num processo que foi ajuizado pelas 3 associações de magistrados e que está aí ainda para ser discutido. E agora,
o presidente Lewandowski negociando com a presidente Dilma, que vetou o nosso projeto. Ficamos sem condições. E olhar para esse servidor humilde que às vezes luta por recomposição salarial. O ministro Lewandowski, ele é o chefe do Poder Judiciário da União. Ao invés de trabalhar pela derrubada do veto ou para garantir que não houvesse esse veto, o ministro, ele simplesmente aceitou um acordo com o executivo, sem consultar os servidores, prevendo 21,3% do valor da folha de recomposição. E, para completar, o ministro Lewandowski, ao invés de trabalhar pela derrubada do veto ou para garantir que não houvesse esse veto, o ministro, ele simplesmente aceitou um acordo com o executivo, sem consultar os servidores, prevendo 21,3% do valor da folha de recomposição. E, para completar, eles já estão prevendo 16% de reposição da inflação futura para os ministros do Judiciário, para a Presidente da República, para os deputados e para os senadores. O problema dos juízes, vocês não se iludam, quer dizer, a verdade, o nosso aumento foi aprovado porque interessava os parlamentares aumentar, porque nosso aumento está atrelado ao aumento deles. Então, na verdade, foi quase que um automatismo isso. Os deputados, hoje sempre a gente é sempre atrelado ao Supremo, né? Aumentou o deles lá, entendendo? Aí aquilo é uma cadeia que vai aumentando dos demais. E o dos deputados é a mesma coisa, entendendo? Vai junto. Não tem como nós, servidores, aceitarmos que o próprio presidente do Judiciário trabalhe para o seu sucateamento. Nós não vamos aceitar sermos vendidos em troca de reposição futura para presidente, para ministro ou para quem quer que seja. Agora, pressão em cima de mim, não há necessidade. Vocês estão pregando para um convertido, mais do que convertido, um adepto da causa. O país está em recessão, a recessão mundial está nos atingindo. Brasil, uma base parlamentar, cada estado, certo, para derrubar o veto. Entendi. Esse é um... E caminha para isso, a gente quer também o apoio do Supremo, pautou do projeto, para que seja pautado aí, a perspectiva do dia 18, pautar o veto para a gente ir para o voto. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu estava dizendo agora no discurso, os poderes são independentes. Então, eu lutei, apresentei o projeto, mandamos então as nossas notas técnicas e então a bola, como se diz em linguagem futebolística, ficou com o Congresso Nacional. Eu não podia me intrometer. Vocês fizeram o papel de vocês, pressionaram, aprovaram o projeto. Muito bem. Foi para a presidenta. Vocês me pediram que eu dissesse a ela que não vetasse. Eu não posso fazer isso, porque eu também não posso me intrometer no executivo, que é um poder independente. Então não me intrometi, conversamos, fiz gestões, vocês sabem disso, me acompanharam, isso passou na internet, passou no Facebook, os servidores estão cientes de todas as negociações que nós fizemos. Bom, agora vocês me pedem que eu peça ao Congresso que derrube o veto. Também não posso fazer isso como chefe de poder. Porque senão, no dia seguinte, ou no outro dia, em outro momento, eles podem também querer dizer o que é que eu vou pautar, se eu devo julgar, não devo julgar. Ministro, mas tem uma coisa que o senhor pode fazer. Não enviar o projeto para o Congresso antes de submeter ao crivo da categoria da FENAJUF à Assembleia. É o mínimo, ministro. Porque como que nós, representantes dos órgãos da cidadania, não temos noção do que está sendo negociado? Nós vivemos agora aqui, no Poder Judiciário, uma greve não declarada. É uma greve errática, com relação à qual, inclusive, nós temos interlocutores.
Não há interlocutor, não há com quem falar, não há como abrir um sítio coletivo. Não, vocês têm sim, porque o Amarildo tem se reunido, que eu até hoje não foi passado dados. Então, a única coisa que a gente queria, ministro, é que o senhor não enviasse um projeto antes de ser consultado. Veja, o projeto é dia 14. Dia 14. Vocês vão ser comunicados dessa. Não, comunicado envio não, o senhor tem que passar antes, no caso. E o governo vem falar em crise depois de quase mais de 12 anos. É meio incônsono, é meio incongruente. Olha, os argumentos de vocês são os meus argumentos. Sabem perfeitamente que existe um princípio básico nesse campo, que é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Quer dizer, este talvez se sobreponha, esse princípio, ao direito de greve. Esse direito de greve nos serviços públicos está condicionado por esse princípio, aliás, agasalhado pelo artigo 175 da Carta Magna, que diz o seguinte... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A greve é um direito constitucional. Na verdade, determina, ao usar esta expressão, incumbe ao poder público, na forma da lei, direta ou indiretamente, parágrafo único, inciso 4º, a obrigação de manter o serviço adequado. Portanto, é um serviço que não pode parar. É inegável que os servidores públicos têm a garantia constitucional de uma revisão anual dos seus salários. E isso não aconteceu, pelo menos em relação aos servidores do Judiciário. 9 anos, estou repetindo o que muitos já disseram, 9 anos sem uma revisão. Porque aquela previsão constitucional que diz que anualmente o servidor teria direito à revisão geral da sua remuneração, isso se tornou letra morta. Isso é injusto e, além de ser injusto, é inconstitucional. Mas o presidente está do lado do servidor. O governo quer aumentar a arrecadação em 2016 sem precisar aumentar impostos. Em busca de uma solução, os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, se reuniram nos últimos dias com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para discutir maneiras de dar celeridade aos processos de execução fiscal, a cobrança judicial de quem deve ao fisco. Senhor presidente, ouvindo atentamente, me preocupa o seguinte, quer dizer, o governo desmantela o Poder Judiciário, desmantela o setor de arrecadação e depois não arrecada. O que está se propondo aqui é valorizar o servidor que ajuda a arrecadar para o governo. Desmantelou a AGU também. Até por isso é uma medida inteligente votarmos favoravelmente ao aumento salarial dos servidores. A proposta veio para esta casa, que foi aprovado, foi para o Senado, que foi aprovado. Então não há o porquê. Se a proposta veio do Poder Judiciário e nós aprovamos, por que a Presidente da República agora vem com o argumento que não está arrecadando tanto quanto imaginava? Não está arrecadando porque ela destruiu as finanças do país para se reeleger. Esta é uma grande verdade. E quando nós estamos vendo aqui, que está aqui para isso, porque nós temos que arrecadar, porque a dificuldade é tamanha, é porque roubaram demais. Roubaram demais. Poder Judiciário e Ministérios da Fazenda e Planejamento discutem formas para, em conjunto, acelerar as execuções fiscais no Brasil e auxiliar na recuperação da arrecadação de verbas públicas sem a necessidade de aumentar impostos. O assunto foi tratado numa reunião hoje na sede do Supremo Tribunal Federal. A estimativa é que as execuções fiscais somem cerca de R$1 trilhão. Todas as cobranças compulsórias são realizadas por meio do Judiciário. E o desafio agora é definir novas estratégias para acelerar os processos nas 3 esferas de governo. O governo desmantela o Poder Judiciário, desmantela o setor de arrecadação e depois não arrecada. Essa colaboração é no sentido de nós agilizarmos a execução fiscal. O
ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a iniciativa da Justiça vai ser uma forma importante para auxiliar o país a enfrentar a realidade econômica. Promover mutirões, onde isso pode ser feito, como já é feito em várias esferas estaduais, em que a pessoa pode ir num local, numa determinada data e resolver ali os seus passivos tributários com a mediação de um juiz. Promover soluções tecnológicas e administrativas, promover também uma maior eficiência no tratamento dessa dívida ativa. O governo desmantela o Poder Judiciário, desmantela o setor de arrecadação e depois não arrecada. Não posso fazer isso, porque eu também não posso me comprometer no Executivo, que é um poder independente. Mas o presidente está do lado do servidor. Obrigada. É um poder que é superavitário, ou seja, ele arrecada mais do que o custo dele, né? Então, aí agora, nesse sentido, está se falando em fazer uma campanha aí através do Judiciário Federal para se arrecadar 1 trilhão de reais. Aí por aí você tem uma noção da importância desse poder, até mesmo para questões orçamentárias do governo, né? Isso é impressionante, porque o governo, ao mesmo tempo que nega uma reposição de 9 anos, quer que os trabalhadores do judiciário trabalhem mais ainda para acelerar, porque esses são processos que estão há anos. Desmotivados como estão. Quer dizer, olha, eu não vou te dar aumento, mas você trabalha mais. Quer dizer, isso em lugar nenhum do... Acontece. Não motiva. Não haverá no Congresso Nacional pauta bomba. A presidente Dilma Rousseff reforça as conversas com os aliados e aposta no Senado para superar a crise. Bom, o foco agora, então, é no Senado, né? Explica pra gente. O raciocínio é assim. O governo avalia que a situação política dele aqui no Senado está mais sob controle, enquanto a Câmara está mais desarticulada. E vem investindo nessa aproximação. Que é interessante, um bastidor, o Palácio Planalto agradecendo muito ao Renan Calheiros, porque o Renan teve um momento ali que, se ele tivesse mantido a votação do reajuste, do veto ao reajuste do Judiciário, isso poderia ter subido, Merval, esses 251 poderia ter passado rapidamente para 257. Então, o Palácio do Planalto atribui parte desse alívio de ontem ao Renan Calheiros. Senadores criticaram a manobra de Cunha. O Senado não vai nem deve se curvar a esse tipo de procedimento que é reprovável. Isso é inédito, mas aconteceu. E tem razão, porque o Renan está se tornando um aliado importante. É uma colaboração do Congresso Nacional, da isenção do Congresso Nacional, da independência do Congresso Nacional. Mas o Renan controlando essa votação no Congresso é fundamental para o governo, porque ele sabe, ele conhece aquele plenário, né? Ele sabe quando é que pode botar em votação, quando é que pode recuar. Então, ele é muito importante mesmo para o governo. Ele tem ali aquele jogo, ele sabe fazer o momento certo de colocar em pauta e retirar de pauta. Exatamente. Eu vou me pautar sempre como presidente do Congresso Nacional, um poder independente, autônomo. A verdade precisa ser dita. Essas pessoas que tiveram aqui durante vários meses, correndo gabinete em gabinete para fazer uma manifestação legítima de requerer um direito de reajuste salarial, estiveram aqui por todo o dia, hoje, para ter uma votação justa, que foi negada a eles. Saíram aqui com o sentimento de derrota, que não aconteceu de fato. Mais de 70 deputados não votaram. Foi um tempo recorde de 15 minutos numa sessão de Congresso. É importante dizer, ganhar ou perder é do jogo. O que aconteceu aqui hoje, fora retirada das pessoas que estavam ali em cima, fora os 15 minutos de tempo recorde de votação, não foi concedido a essas pessoas o direito de ter uma votação razoável. E digo mais, só tem 7 minutos de votação, porque o senhor deu 15 minutos na votação mais importante desta casa,
e o senhor já está com 8 minutos de votação. O senhor tem menos de 7 minutos para ser justo. Quero ver se Vossa Excelência é justo. Quero ver o seu caráter nessa votação. Ao concordar com uma remuneração menor, o Brasil não comete uma injustiça. Erro e injustiça. Não pode haver manifestação do povo, por favor. A Federal cumpriu hoje mais de 50 mandados de busca e apreensão. A operação foi feita em endereços do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Nesse inquérito que motivou a operação de hoje, ele é investigado pelo suposto recebimento de propina de 5 milhões de dólares que teriam sido desviados de contratos de navios sondas da Petrobras. Preocupo. Outra investigação apura se ele recebeu propina em contas na Suíça e tentou ocultar a origem dos valores. Cristiane disse que está convicto de que vai reassumir a liderança até o meio da semana que vem, apesar de adversários já falarem na sua expulsão do PMDB. Ele diz que foi eleito líder no início da legislatura, como acontece há 10 anos, e que ficou constrangido com a substituição. O STF autorizou a Polícia Federal a prender o senador Delcídio do Amaral, do PT. Ele é líder do governo no Senado e quem tem mais detalhes é a nossa repórter Marina Franceschini, que fala ao vivo com a gente lá de Brasília. Oi, Marina, bom dia. O senador Delcídio do Amaral já havia sido citado na delação premiada de Fernando Baiano, que é apontado pelos investigadores como operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras. Trazer um reajuste para o Judiciário Federal com um plus em cima daquilo que está sendo adotado pelo servidor público federal. Fernando Baiano teria dito que o senador Delcídio do Amaral recebeu entre 1 milhão e 1,5 milhão pelas negociações pela compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Essa é uma imagem que vale a pena ser vista novamente. Eduardo Cunha mexeu com o cenário político do país. No início da noite, ele anunciou que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Eles conseguiram outras vitórias importantes. Justiça. Polícia Federal intimou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a dar esclarecimentos sobre a suposta compra de medidas provisórias investigada na Operação Zelotes. A suspeita é que um grupo de lobistas e de empresários pagou por medidas que beneficiaram empresas do setor automotivo e que esse grupo teria contatos na presidência da República durante o governo Lula. Eu quero compartilhar com você que quando eu assisti essa reportagem aqui na redação, eu chorei muito. Eu precisei sair, respirar, tomar uma água. E foi um alívio. Vitória é vitória, não interessa se de pouco ou de muito. Agora eu consigo concluir a minha entrevista com você.